Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quem está chegando hoje aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Bruno, sou estudioso da Bíblia. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos e hoje vamos retornar ao estudo das parábolas. Vamos ver lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51, a chamada parábola do mordomo. Essa parábola também às vezes é chamada de a parábola dos dois servos. Vocês vão achar de uma maneira ou de outra. E é uma parábola que aparece também no Evangelho segundo São Lucas. Mas vamos ver o texto aqui do Evangelho segundo São Mateus. O contexto em que esta parábola é contada é o seguinte: o Senhor Jesus ele está falando especificamente com os discípulos. Ele estava cercado pelos discípulos. Então, dessa vez a parábola não foi contada para uma multidão, para o povo em geral. Não, ela foi contada especificamente para os discípulos, em um contexto em que ele falou longamente sobre o final dos tempos, sobre a época em que ele retornaria aqui a este mundo. É num contexto em que ele fez o chamado discurso escatológico, discurso relacionado com o fim dos tempos. Falou especificamente para os discípulos e depois, na parte já para o final desse discurso, ele fez uma advertência específica aos discípulos. Ele falou assim: ficai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Então ele fez uma advertência aos discípulos para que estivessem preparados para o momento em que ele fosse retornar a este mundo, né? Então, eu vou ler a parábola, mas já de antemão eu digo a vocês que essa parábola, ela contém uma advertência específica àqueles que têm posição de responsabilidade na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, posição de responsabilidade no corpo de Cristo, tá? Vamos ver, então, eu vou fazer a leitura e depois passo a explicação, que é bem interessante. Então, capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 45. As palavras do Senhor Jesus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar-lhe o sustento no tempo oportuno? Bem-aventurado aquele servo que seu senhor, quando voltar, encontrar servindo assim. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Porém, se é um servo mau, e disser consigo, meu senhor tarda a vir, e começar a espancar seus companheiros, a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia em que ele não o espera e a hora em que ele não sabe, separá-lo-á e o destinará ao lugar dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam a força dessa parábola, meus amigos, o poder dessas palavras, né? O Senhor Jesus conta a parábola especificamente para os seus discípulos, logo após falar longamente sobre o fim do mundo e sobre o momento em que ele iria retornar a este mundo para o julgamento final, né? Então, essa parábola aqui, ela é bastante clara. Ela diz que aqueles que são líderes da igreja, que são líderes no corpo de Cristo, ou seja, sacerdotes e seus assemelhados, né? Sacerdotes, diáconos, bispos, cardeais, ou seja, quanto maior
a função, maior é a responsabilidade, maior será a cobrança. Ele diz que essas pessoas, quando ele retornar, aquelas que estiverem servindo com zelo, servindo a igreja fielmente, servindo a ele, o Senhor Jesus, servindo a Deus fielmente, terão uma grande recompensa. Mas aqueles que forem surpreendidos traindo-o, receberão um grande castigo. Essa é basicamente a mensagem. O mordomo aqui é usado no sentido de o administrador, aquele que, né, o senhor saiu para uma viagem e deixou um administrador cuidando da sua casa para administrar tudo bem, para garantir o sustento das pessoas, dos seus companheiros, da família. Esse é o sentido, né? O mordomo aqui tem o sentido de um administrador. Então, é uma mensagem claríssima para todos que têm posição de liderança na igreja. E quanto maior a função, maior será a cobrança. Essa cobrança será feita no momento do julgamento, né? Agora, todos nós estaremos sujeitos a julgamento, ou julgamento particular, no momento da morte, ou julgamento geral, para aqueles que estiverem aqui nesse mundo, quando houver o retorno do Senhor Jesus. Então, o momento do julgamento será um desses momentos, né? Então, nesse momento do julgamento, o Senhor Jesus vai ver aqueles que têm responsabilidade na igreja, o que eles estão fazendo, como eles foram surpreendidos no momento do julgamento, ao se deparar com o momento do julgamento. E aqueles que estavam deliberadamente prevaricando nas suas obrigações para com a igreja, deliberadamente ofendendo ao Senhor Jesus, o desobedecendo, desrespeitando seus mandamentos, achando que ele ia tardar em chegar, para esses, a mensagem é bem clara: irão para o local onde há pranto e ranger de dentes, onde há choro e ranger de dentes. Significa o inferno. Irão para o inferno, irão para o Hades, né? Portanto, aquele que está em posição de liderança na igreja, se tiver que se emendar, emende-se imediatamente. Porque essa mensagem aqui é dirigida especificamente a essas pessoas, a esses líderes, né? É uma mensagem clara, foi dita aos discípulos, quer dizer, possivelmente apóstolos e discípulos, aqueles que tinham posição de liderança. Eles devem zelar pelo corpo de Cristo, zelar pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, até o retorno do nosso Senhor a este mundo. Então, uma mensagem clara, transparente, né? Quanto maior for a responsabilidade atribuída, maior será a cobrança. A quem muito foi dado, muito será pedido, né? Então, a mensagem clara, direta, né? O Senhor Jesus não quer que pessoas responsáveis por cuidar da igreja sejam hipócritas, sejam cínicos, sejam desobedientes, sejam prevaricadores, né? Ele quer servos fiéis até o momento em que ele retornar a este mundo. Pensem sobre isso, meus amigos. Por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like, isso nos ajude. Compartilhe o vídeo com um irmão, com uma irmã em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.